Vamos ficar de pé, vamos dar início à nossa escola bíblica de hoje. Vamos iniciar aqui à sexta-feira, falar um tempo sobre a graça, e ao domingo vamos continuar com a série que estamos a dar, e depois vamos passar, porque é uma introdução para entrarmos na graça de Deus também. Vamos estar aí uma boa temporada a falar sobre a graça de Deus. Esclarecer, esclarecer, esclarecer. Esclarecer, 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 que eu já estou a ver que está muita escuridão, muitas trevas sobre este assunto. Eu publiquei ontem algo, ontem à noite, já de madrugada, porque estava a mexer comigo, ver que pastores em Portugal estão a começar a ter aquela coisa de vender as mezuzás e as kippás e as tikás, que são as tolas, aquelas israelitas, e as arcas da aliança e não sei o quê, como se fosse artefactos, como se fosse essencial para a vida cristã. Por isso veja o erro. Ou insensatos Gálatas, não é? Hã? Ou insensato, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou. Começaram bem. E eu acabo de escrever, tipo, já era tarde, eu assumo, eram 3 da manhã, mas aquilo estava a mexer comigo de uma maneira que eu não estava a conseguir parar. Passado 10 minutos, recebo logo uma mensagem a chamar-me todos os nomes. Mas nomes judaicos, não? Desfosse. Menorá, chofar. Mas o que é certo é que, com o argumento, vê só, por isso é que é importante a gente entrar nisto, de que quem não se submeter ao judaísmo por adoção não é salvo. Ei. Porque é o que diz a lei e é o que diz a graça. E o quê? Pumba! Agarra num posto, ainda era de madrugada, foi logo. Alguém diz isto, pois a Bíblia diz isto. Epá, logo a seguir veio outro, manda uma mensagem. Então, e o óleo? O óleo é importante. O óleo. Ai, o óleo. O óleo da unção. Eu, pelo menos, não posso deixar acabar no carro. Eu também não, senão gripa o motor. Não é? Importantíssimo. E reza a lenda que pôr um bocadinho de óleo nas juntas das portas também ajuda. Evita as guinchos. Olha no violino. Lá foi outro post. Óleo. Depois houve um amigo nosso que disse assim: estás a arranjar amigos. Eu assim, eu tenho poucos, então tenho que arranjar mais. Não é? Mas pronto, glória a Deus. Vamos nisto. Enquanto ele for o meu melhor amigo, não preciso eu tenho mais. Gozo, tenho paz no coração. Amém. É mesmo. Olha, por isso, vem a talho de foice. Guarda-me, a Deus, porque em ti confio. Vamos. Vou lançar. Vamos. Soltar a fera. Aqui para o pé. Vem para o pé. É bom ter amigos, não é? De ti, eu quero estar longe de ti, não há nenhum lugar. O meu coração é o teu altar, Monte Sião, onde eu te quero adorar. Eu te quero adorar. Ó Deus, porque em ti confio, não tenho outro bem além de ti. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, não tenho outro bem além de ti. Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus. Guarda, Senhor, a minha vida. Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus.
quero estar longe de ti, não há nenhum lugar. Meu coração é o teu altar, longe de Sião, onde eu te vou adorar. Eu te vou adorar, adorar. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, não tenho outro bem para além de ti. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, não tenho outro bem para além de ti. Guarda-me, ó Deus. 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 Guarda, Senhor. Guarda-me, ó Não é só mim, Senhor, os meus irmãos, Senhor, a todos aqueles que confessam o teu nome, Senhor, aqueles que te amam, Senhor, aqueles que tu chamaste, predestinaste, adotaste, Senhor, que fazem parte da tua família. Guarda-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Aproveito para na tua presença de pedir, Senhor, continua a abrir o nosso coração, a dar cada vez mais esclarecimento na nossa mente, mais entendimento, inteligência espiritual. Nós temos a mente de Cristo para poder entender-te a ti, conhecer-te melhor e conhecer a tua palavra e a tua vontade, em nome de Jesus. Eu peço para todos os irmãos desta igreja que tu lhes abras os olhos da mente e do Espírito, que os ilumines na revelação que já foi escrita, que já foi dada, Senhor, e que nos mostres, Senhor, a esperança da nossa vocação, a riqueza da nossa herança e a sobressalente grandeza do teu poder sobre nós. Que nós queremos nesse poder o mesmo que levantou Cristo dos mortos, Senhor. Que nós possamos crescer em graça e no teu conhecimento, Senhor. Amém. Nestas lições que vamos dar, Senhor, nós te pedimos que no abrir da nossa boca seja notório todos os mistérios, tudo aquilo que estava confuso, que estava no limbo, no cinzento, Senhor, que fique esclarecido, fique iluminado Amém. por ti, que deixe aos nossos corações e que mude a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar. Começo eu, não é? E eu também. Muito bem. Então isto vai ser uma série, um desafio. Vai ser um desafio para nós e um desafio para vocês. Porque, como o pastor ainda mesmo há bocado na introdução disse, quando nós começamos a falar um bocadinho da graça, há um fenómeno. É um fenómeno que se verifica que muita gente não aceita. E você pode dizer, mas como é que é possível? Está escrito, pois está escrito, mas não sei porquê. Olha, não me pergunte, que a graça de Deus provoca este efeito em muita gente. A graça de Deus cria confusão. Eu no seminário de louvor ensinei muita coisa, se calhar tudo menos louvor, não foi? Mas foi uma coisa tão urgente que eu senti de dizer, e falei nisso, que a graça de Deus traz confusão a muitas pessoas. Porquê? Eu penso que isto é uma das razões, há muitas mais, mas esta é uma delas. O homem, o ser humano, rejeita a graça, rejeita tudo o que é de graça. As pessoas, pode haver um carro de oferta, mas se houver um custo de €1 milhão, ninguém vai levar o carro de oferta. Ou um carro custa 20 euros ou 30 euros, estou a dizer mesmo exagerado. Ninguém acredita que seja possível comprar um carro daqueles por 20 ou 30 euros. Mas se for 1 milhão, esgotam. Os topos de gama em Portugal esgotaram completamente Porsche, Bentleys, carros de 300, 400 mil ou 500 mil, esgotaram todos. Porquê? Porque o ser humano gosta deste desafio, gosta de conquistar, gosta de comprar, gosta de ter, de possuir. E a graça de Deus é uma coisa que aborrece muita gente porque ela não é para ser conquistada. Não é para ser adquirida com esforço, com mérito, muito menos com mérito. Com dinheiro, claro que não. Não foi nem com prata nem com ouro que fostes resgatados dessa vã maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo. E isto faz confusão a muita gente, porque as pessoas querem dar uma ajuda. Eu vou andar por aqui, posso? Ok, tenho que falar ali com a câmara que eu hoje estou um bocado irrequieto.
As pessoas rejeitam um bocado aquilo que é tudo dado de mão beijada. Há um ditado português que diz: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. É ou não é? E a graça de Deus provoca este efeito em muita gente. Porque é tão grande, tão imensa a dimensão deste amor, desta graça, a extensão desta graça nas nossas vidas, que muita gente acha que é bom demais para ser verdade. Demora anos, irmãos. Eu estou a falar por mim, e não é que eu já tenha chegado, não é? Já cheguei, sou o supra-sumo. Não, demorou muitos anos eu chegar aqui, que ainda não sei nada. Mas demorou muitos anos a mudar a minha cabeça, a mudar a minha mente, a mudar a minha maneira de ser, mudar muita coisa que aprendi, aquelas raízes que nós tivemos, aqueles ramos, aqueles rituais, aquelas lições, aquelas doutrinas que nós aprendemos, que quando nós vamos a estudar a Bíblia na sua pureza, a maior parte delas estão erradas, são inúteis, não servem para nada. Bem, mas então vamos àquilo que é o âmago da questão destas lições, a graça de Deus. Eu tenho para já no primeiro slide, não sei se vocês têm os slides aí, eu tenho assim: o que é a graça de Deus? Eu vou dar algumas coisas que nós já sabemos e uma outra que é uma definição que eu particularmente gosto. É um favor não merecido. Quando você pergunta a qualquer pessoa o que é a graça de Deus, a maioria diz: é um favor não merecido. De acordo? De acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. Ninguém merece. Ninguém está em posição de dizer: mas eu mereço. Como muita gente: eu mereço um lugar no céu. Sofrem tanto, dizem: eu de certeza que Deus tem um lugar para mim no céu. Se é assim, nunca mais lá chega. Porque tudo é pela graça. E a graça é efetivamente um favor não merecido. Eu tenho aqui outra definição, esta é minha, que diz assim: é a autodeterminação de Deus em fazer o bem. A autodeterminação, porque Deus não é movido nem pela sua necessidade, mas Ele é só movido por aquilo que Ele quer. Ele decidiu assim. Então não tem muita explicação. A graça de Deus não se consegue explicar. Como Deus também não se consegue explicar. Deus não é uma fórmula matemática. Então, a autodeterminação. Deus decidiu abençoar toda a gente. E esta graça, há dois tipos de graça, não tenho aqui, mas já estou a dar uma pincelada, que é uma graça comum, geral, que é para todos. E há uma graça sob graça, que é para aqueles que Ele escolheu e predestinou, são o seu povo, são aquela raça eleita, geração eleita, povo adquirido, que tem a graça sobre graça. Porque a graça que Deus usou, a primeira, que é comum, é geral, nós podemos ver aonde? Naquilo que está criado. Você olha ao sol, vê a chuva a cair e Jesus disse: o sol levanta-se para os bons e para os maus e a chuva se cai sobre os justos e sobre os injustos. Então a graça de Deus a graça geral manifesta-se em tudo o que está criado. Tudo o que está criado foi criado pela graça de Deus. Porque a graça de Deus é uma coisa que é, nesta autodeterminação, Ele faz o bem, dá, sem estar à espera de receber. Deus, tudo o que Ele dá, ou tudo o que Ele deu, porque Ele já deu, nunca esperou ser ressarcido, ser recompensado. Ele só espera ser reconhecido, que é diferente. O grande mal da humanidade é não o reconhecer nem lhe dar a glória, não perceber que Ele é que é o Criador. Não, tentam sempre dar a volta, tentam abafar a verdade que já está dentro deles, e eles tentam sempre tirar Deus da cena. Deus não criou nada, isso é a evolução da amiba, do unicelular, daquela célulazinha que deu origem a animais marinhos e depois anfíbios e depois começaram-se a pôr de pé e andaram. E fico a pensar, é impressionante. Mas isto ainda é a teoria das primeiras, porque as últimas já estão mais atualizadas. E ainda vai haver uma quarta atualização dessa teoria da evolução que ainda não está feita, mas vai haver. Porque quando surgiu o ADN, quando surgiu a cadeia genética, o código genético de cada célula, imediatamente a teoria da evolução caiu por terra. Como é possível uma célula dar origem a outras 3 células com informação inteligente para dar origem a determinadas coisas diferentes?
Por exemplo, as células dos ossos só estão feitas e só têm informação para gerar ossos. As células do fígado só geram fígado, não geram mais nada. Então há um código genético. E esse código genético deita logo imediatamente por terra aquela iniciação da evolução, que a vida começou no mar e era uma célula, depois deu origem a um animal mais complexo. É impossível. Um animal unicelular não pode gerar um outro ser mais complexo, com mais moléculas ou com mais cadeia genética do que uma célula. Não pode, é impossível. E além disso tem outra coisa, macaco dá macaco. Homem dá homem, ou mulher. O macaco também pode dar macaco ou macaca. Girafa só dá girafa, não dá mais. Uma girafa não pode gerar gatos. É impossível, porque até o próprio Deus disse logo no princípio que cada um tem a sua semente, uma semente em si mesmo que dá origem. Esta lei que Deus criou, ou deste fenómeno natural de cada animal ou cada planta ter uma semente, foi para que não precisasse de haver mais criação. Agora, as próprias animais ou plantas se replicam, elas se multiplicam com as suas próprias sementes. Então, aqui está logo automaticamente a teoria da evolução quebrada. João 1,17 é um versículo que para mim é importante. Não é para mim, é para todos, porque é a palavra de Deus. Diz, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade não é uma igreja, graça e verdade é aquilo que Jesus diz. A graça e a verdade é uma autodeterminação de Deus de dar as coisas, criar as coisas de mão beijada e dá-las e fornecê-las, proporcionar a vida a toda a gente, de graça, sem pedir nada a ninguém. Amém? Esta é a minha definição. E há aqui uma coisa que antes de começar, isto ainda estamos a fazer uma introdução, depois vamos ver até onde é que isto nos vai dar. Nestas introduções, a minha intenção é que haja uma mudança. A intenção não é minha, é de Deus. Deus quer que haja uma mudança em si e em mim. E a tentação é a gente dizer assim, mas eu já sei. Quando Jesus disse um dia aos fariseus, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que chatice, deu logo problemas. Ele agora tem estado a ver, sabe o que? As discussões que Jesus teve com os fariseus é super interessante. Há muita gente que quer ver os milagres. Os milagres a mim não me interessam muito. Interessa-me, claro, tudo me interessa. Mas o mais interessante para mim é aquela polémica, aquelas discussões que Jesus teve com os religiosos da altura. É isso que é da gente ficar impressionados com aquilo. É maravilhoso. O problema que Jesus teve com estes homens, as discussões, a maneira como ele falava, a Bíblia não diz a maneira como ele falava, mas não é preciso tirar um curso de retórica, nem de oração, de oratória, para perceber que Jesus às vezes falava quase irritado, cansado, farto daquelas porcarias que eles falavam, daqueles rituais todos que ele tinham, que rejeitavam a palavra de Deus. Rejeitavam pura e simplesmente. Jesus dizia a eles, olha, as vossas tradições anulam a palavra de Deus. E eu falava para eles, sim, vocês rejeitam-me, não ouvem porque não são minhas ovelhas. Vocês que dizem que são filhos de Abraão, mas não são filhos do diabo. E Jesus foi tão simpático que não veio. Eu quando via estas coisas, eu ficava a dizer, puxa, Jesus conseguiu ser mais bruto que eu. Jesus às vezes tinha tiradas de brutidade mesmo, de coisas, raça de víboras. Isso era o João Batista, também era outro bruto que nem uma porta. Mas Jesus era filho do diabo, sepulcros caiados. Vocês andam a pescar os acólitos, andam meio mundo para pescar um acólito e fazem deles 7 vezes mais dignos do inferno que vocês. Eu não sei mais, só faltava chamar mãe e pai a eles, mas chamou-lhes tudo. E quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe o que é que eles disseram? Podiam ter dito assim, ai, glória a Deus, a verdade vai nos libertar. Irmãos, fariseus, amigos, colegas, lá no Sinédrio, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Qual é a palavra? Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Então já estamos libertos. Estamos a ser libertos pela palavra. Não, meus irmãos. Aquilo gerou uma raiva dentro deles que nem lhes passa para a cabeça. Sabe o que é que eles responderam?
Somos filhos de Abraão. Já somos crentes há 30 anos, há 40 anos. Eu já aprendi isto. O que é que ele me vai ensinar agora? Eu não venho a dizer que eu estou a dar recados pessoais. Não estou, é a palavra. Jesus virou-se para eles e disse: vocês filhos de Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, alegravam-se como Abraão se alegrou com o meu dia. E eles, não tens 40 anos, ou não tens 30 anos, ou tens pai de 30 anos e diz que viste Abraão. E Jesus, então, a partir daqui foi cada vez pior. Disse: olha, em verdade vos digo que antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que ele existisse, eu sou. Então aqui caiu o Carmo e a Trindade. A um judeu dizer eu sou é uma blasfémia terrível, porque ele está-se a declarar como Deus. Porque Deus, quem é Deus, é o eu sou. Sabe que na conversação, na conversa de um judeu um com o outro, não existe este termo. Olha, eu sou o José António. Ou numa apresentação, por exemplo, eu sou o José António. Não existe. Eles não dizem eu sou. Porque eu sou só uma pessoa que tem o direito de dizer a Deus. Só Deus pode dizer eu sou. Porque Ele é que é. Nós fomos criados. Ele não, Ele é. Sempre foi. Então, como é que eles dizem eu sou José António? Não, eu, José António. E o outro sim, eu já peço quase o Tarzan, me Tarzan. E ela dizia me Jane. Me Jane. Não é me Jane. Okay? Me Tarzan, me Jane. Parece os judeus a falar é assim. Eu, José António. Assim. Eu, Piedade. Ou eu, João Viegas. Eles não têm esse termo, eu sou. Então, repara que a graça de Deus provoca esta polémica. Mexe com muita coisa. Não vou estar aqui a dizer o que é que mexe, não sei daqui. Mas, qual é o objetivo destas lições à sexta-feira e outras que o pastor irá continuar no domingo e todas aquelas que forem dadas, porque isto é um campo muito vasto. A graça de Deus é muito vasta. A graça de Deus está por toda a Bíblia. É preciso saber onde é que ela está e discerni-la. Porque muita gente só conhece o Deus do Velho Testamento como se fosse um Deus sanguinário e carrasco, e não é. Muita gente pensa assim, então, mas parece que Deus do Novo Testamento é diferente do Velho. Porque no Velho era mata, esfola, arranca, tira-lhe o bigode à chapada. E no Novo não. Amai os vossos inimigos. Parece que o Deus é o outro, mas não é. Mas não é. É o mesmo Deus. A graça de Deus já existia, estava patente e visível. Visível para quem tinha discernimento, porque a maior parte das pessoas nunca viram essa graça no Velho Testamento. Mas já lá estava. Eu vejo a graça de Deus muito antes da fundação do mundo. Sabe porquê? Porque para haver criação, primeiro teve que haver redenção. E esta? Antes que existisse a graça de Deus de criar o mundo, os animais, o planeta, a água, o sol, as estrelas, tudo, teve que primeiro Jesus ser conhecido como o Cordeiro de Deus que foi crucificado. Lá na eternidade. O Cordeiro que foi conhecido desde a eternidade, desde a fundação, antes da fundação do mundo. Porque só aí é que começou a haver graça. A partir do momento em que Cristo, lá na eternidade, combinou com o Pai e se voluntariou para vir a esta terra dar-nos a nossa redenção. Mas essa redenção começou lá na eternidade, onde a gente... É muito difícil de entender isto. A não ser que o Espírito Santo lhe desse um flash e você, de repente, começa a ver. Não é fácil, irmão. É preciso você ter muita prática e pensar nisto e mudar muita coisa para você entender o que é que Deus fez lá na eternidade. Nós, às vezes, não lembramos o que é que comemos ontem. Quanto mais aquilo que foi feito na eternidade antes do mundo existir. Mas aqui é que começou a haver graça. E para mim a graça manifestou-se em quê? Em tudo o que Deus fez. Porque Ele deu tudo. Plantou um jardim para o homem cultivar, para o homem guardar. Fez todas as coisas para o ser humano. Isso foi graça. Foi ou não foi? Eu entendo assim, não é? Ele fez as coisas todas sem estar a ser à espera que o reconhecessem, à espera que lhe dessem alguma coisa, que retribuíssem. Não. Deus deu tudo, proporcionou tudo. Todas as coisas. Cada animal tem o seu alimento. Cada animal tem o seu parceiro. Cada animal tem a sua semente. Cada planta tem a sua função. E você já imaginou
Já pensou, imaginar, não pode imaginar porque é um facto, são factos. Há milhões e milhões de espécies de animais. Milhões de espécies vegetais, animais. Qualquer delas a mais maluca. O ornitorrinco tem bico de pato, tem as patas, tem rabo de castor, e tem umas patas que parece um pato. E, no entanto, é um mamífero. E ainda por cima é ovivíparo. É ovivíparo, quer dizer que ele tem ovos, produz ovos e é mamífero. Normalmente os ovos são as galinhas ou aves, né? Mas aquele é um animal, é um mamífero, é o ornitorrinco. Se calhar não, já ouviu falar no ornitorrinco. Já? É um tipo raro. Foi como destas meias. É realmente, olha, é uma confusão de uma espécie biológica, de uma espécie de animal super estranha, esquisita, mas existe. Até nisso Deus pensou. Eu vejo nisso Deus. Eu vejo a graça de Deus nestas coisas. Basta a gente observar as formigas, o reino das formigas, das abelhas, e começar a pensar nisto. Vocês gostam de ver programas de animais? Eu adoro imenso o Nat Geo Wild, né? É do National Geographic, mas o Wild, que tem coisas incríveis com os leões, com a maior parte dos animais, né? E é uma coisa que eu fico assim, vejo Deus ali. Vejo Deus. Aliás, Deus é para ser visto na criação. As coisas de Deus, diz a Bíblia, que as visíveis e invisíveis se manifestam naquilo que está criado. E eu vejo isso, a graça de Deus. A graça é isto, começa por aqui. Mas, como eu estava a dizer, voltando àquilo que eu queria falar agora, é para que esta graça seja recebida, para que esta graça seja eficaz na sua vida, nós temos que fazer uma coisa das mais importantes, que é metanoia. Metanoia. Esta palavra, foi a semana toda com esta palavra na minha cabeça, tive que ver o que é que ela significa, claro. E quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, ou nos Evangelhos e as cartas de Paulo e todas, quando se fala em arrependimento, a palavra é sempre a mesma. É uma palavra grega que diz metanoia, que significa, a palavra é metanoia e significa o quê? Mudança de mente, mudança de mentalidade. E a palavra portuguesa é o quê? Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Só que as pessoas associam o arrependimento aos pecados. E é muito mais do que isso. O arrependimento é muito mais do que termos feito mal e dizer, eu prometo nunca não estar a fazer. Porquê? Porque nós ouvimos a história do filho pródigo que estava lá a comer a comida, a tentar comer da comida dos porcos e não lhes davam. E de repente ele disse, lá os empregados dos meus pais têm que comer e eu aqui nem a comida dos porcos consigo comer. E diz que começou a pensar, eu vou para o meu pai, vou lá, nem sequer sou digno de ser chamado teu filho, vou voltar para o meu pai. E nós aprendemos que arrependimento é isto. Arrependimento é nós pararmos de estar a fazer o mal e voltarmos a fazer o bem. Mas arrependimento é muito mais complexo, muito mais profundo, é muito mais vasto, muito mais lato, este termo, do que simplesmente deixar de fazer o mal. Não, meu irmão. Nós temos que efetivamente deixar de fazer o mal, mas agora temos que nos preparar para o bem. Mudar a nossa mentalidade. E é isto que a graça de Deus exige. Exige mesmo que nós mudemos a nossa mentalidade. Nós não podemos ficar com aquilo que tínhamos, nem com aquilo que éramos. Temos que ser novos. Nós não temos que ser, nós somos novos. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Não é de novo, tudo se fez novo. Porque de novo é como se fosse restaurar uma coisa que era velha. Não, você foi feito uma outra criatura. Você não é aquela criatura velha que era. Você é uma coisa totalmente nova, criada em Cristo Jesus. Você é uma outra geração. Você agora faz parte de uma outra raça. Você faz parte da raça não adâmica, mas a raça de Cristo, a raça celestial. Adão era da terra, Cristo era do céu. Logo, aqueles que são da terra são terrenos, aqueles que são descendentes de Adão são terrenos, como nós éramos. A nossa carne é a descendência de Adão, foi herdada do Adão. Mas aquilo que recebemos de Cristo não tem nada a ver com Adão, nada, é outra natureza.
E infelizmente, por enquanto, ainda temos as duas naturezas em nós. A natureza de Deus e a natureza terrena que recebemos por herança do Adão, porque nas gerações todas que foram criadas, recebemos alguma coisa dele. O pecado, por exemplo, recebemos dele. E a nossa carne, as nossas tendências, as nossas manias, o nosso orgulho, a nossa violência, a nossa prostituição, a vontade da impureza, a vontade da sensualidade, a discussão, a competição, o orgulho, recebemos tudo dele. Só que em Cristo, e é aqui que nós temos que orar e pedir a Deus para continuar a mudar a nossa vida, nós temos que deixar que a metanoia tome conta da nossa vida. Isto é, a mudança de mentalidade seja notória em nós. E nós temos que pedir isto, ou lutar e ser diligentes por isto todos os dias, meu irmão. Você não pode dar folga. Se houver um dia que você não peça a Deus para mudar, você está a perder tempo. Está a andar para trás. E é uma coisa importantíssima. Isto vai mudar até a nossa vida de oração. A nossa comunhão diária com Deus. Eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo, porque o alvo de Deus é nós sermos parecidos com Ele. É ou não é? Cristo em vós é a esperança da glória. Vocês foram predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Eu fui predestinado para quê? Para grandes vitórias, ter um carro novo, uma casa nova, um negócio, ter vitória e sucesso em tudo o que eu faço, tudo o que ponho a mão, Deus abençoa, tudo onde eu ponho o pé, Deus já me tem dado. Opa, a malta luta com isto e vive isto toda a vida. E chega um dia que a gente tem que começar não a ver onde é que põe o pé, nem onde é que põe a mão, mas onde é que põe o coração. É mais importante. Mais importante aquilo que você pensa e aquilo que você deseja do que aquilo onde você põe a mão. Porque aquilo onde você põe a mão é-lhe acrescentado. É-lhe acrescentado. Você não tem que estar preocupado a orar todos os dias. Vou pôr a mão aqui. E eu chegava a pôr os livros de cheques debaixo dos pés. Obrigado, Senhor. Todo lugar onde planto o meu pé pisado, já me tens dado. E punha a mão nos cheques. Nunca vi nada. A conta só diminuía, nunca crescia. Nunca vi nada. Nunca mais fiz isso. E estou desempregado desde 2008 e nunca me faltou nada. Desde 2008 que eu não recebo um salário. Eu estou a mentir porque houve uns anos que eu estive numa igreja e tinha um salário. Mas não quero estar a contar, nem conto com isso. É mais os anos que eu estive desempregado do que estive nessa igreja. Estive a tempo integral e recebi um salário. Mas, tirando isso, estive desempregado todos esses anos. Nunca nada me faltou. E neste momento também não estou a receber salário, não tenho salário nenhum. Nada me falta. Porque é a graça de Deus. Quando o Paulo disse a Jesus, Senhor, tira de mim este espinho na carne, esta coisa. Jesus, o que é que lhe disse a ele? A minha graça te basta. A graça, que é aquilo que eu comecei por falar, que faz confusão a muita gente, é suficiente. E é isto que faz confusão a muitas pessoas. Porquê? Porque ninguém gosta de receber nada de graça. Esta aqui é que é a verdade, nua e crua. O ser humano é orgulhoso. Ele precisa de sentir que merece. Por exemplo, se nós estivermos em casa de alguém sem pagar nada, e todos os dias ele nos estiver a dar de comer e a receber na sua casa, ou a pagar-nos um jantar, um almoço, chega a um ponto que a gente tem que dizer, pá, não pode ser. Hoje pago eu. Nós temos uma necessidade de não ficar dependentes de ninguém. Amém? Por causa disso é que o Adão pecou. O Adão pecou porque pensava que podia ser autossuficiente, não precisava de Deus. Ele não pensou nisto, ele não calculou, não fez a coisa calculada. Foi induzido ao erro pela serpente, por Satanás. E a mulher também. Eles não precisavam de nada, tinham Deus, certo? Não precisavam de nada. Só que eles quiseram experimentar ser independentes de Deus, como quem diz, a gente vai fazer isto, mesmo que Deus não queira, mas nós vamos nos safar. E isso gerou o pecado original, o pecado de rebelião contra Deus, não obedecer a Deus e pensar que alguém é alguma coisa e que não precisamos de Deus para nada. Qual é o estado da humanidade? Completamente fora da graça de Deus. Toda a gente pensa que é capaz de fazer tudo e não precisam de Deus para nada. Vemos isso aonde? Na política, na economia. Eles não precisam de Deus para nada. Nos filmes, nas ciências, nas faculdades, naquilo que se estuda,
nas filosofias, nas teorias, na ciência. Onde é que está Deus? Qual é o filme que você vê? Tirando aqueles típicos que se dá na Páscoa, né, de Jesus ou de Moisés, ou assim. Tirando esses, qual é o filme que mostra a grandeza e a bondade de Deus? Que Deus é bom, que supera as nossas necessidades. Qual é o filme que mostra isso? Que há um homem que levanta a mão para o céu e diz obrigado, Senhor, e faz uma oração a Deus, ou que alguém fala de Jesus, da justiça de Deus a alguém para ele ser salvo. E você vê isso nos filmes? Não. Porquê? Porque o pecado da humanidade é quererem ser completamente independentes de Deus. E por isso nós crescemos neste ambiente, crescemos nesta sociedade, estudamos nas mesmas escolas, crescemos em famílias que, se não forem crentes, aprendemos todos praticamente o mesmo. E o que é que nós precisamos agora que estamos salvos? Agora que Cristo fez tudo o que fez por nós, o que é que nós precisamos? Da metanoia, do arrependimento. Arrependimento no sentido de mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa consciência. A consciência é aquilo que nasceu connosco e que reconhece Deus nas coisas que estão criadas e reconhece os mandamentos que Deus colocou no nosso coração. Já vamos daqui a bocado ver isso, que Deus colocou as leis dele no nosso coração. E a nossa consciência acusa isso, mas a consciência também muitas vezes é determinada ou pautada por muitas coisas que a gente aprende. E se nós andamos muitos anos a aprender uma coisa errada, a nossa consciência fica cauterizada. A consciência pode estar sensível ou cauterizada. Cauterizada é como eu, por exemplo, bebo um café a ferver e não me queimo, porque tenho a garganta completamente já queimada. Uma vez, um dia queimei-me, a partir daí calejou. Os calos não nos fazem sentir a dor. Eu tenho calos na mão esquerda da guitarra, eu consigo desenroscar uma lâmpada, sem ser dessas de luz fria, não é? Mesmo de luz quente, aquelas de fogo. Eu consigo desenroscá-la e não me queimo, porque os calos são de tal maneira que eu nem sinto queimar, nem nada. Então a nossa consciência pode estar cauterizada ou pode estar uma consciência tenrinha, molinha, que acusa, qualquer coisa reage. Há muitas pessoas que já não reagem, porque têm a consciência completamente toldada. Então o que é que tem que haver a nós? Esta metanoia. Senhor, faz-me entender as tuas verdades. É quando nós oramos. Senhor, eu quero ser melhor. Ajuda-me nesta luta que eu tenho contra o pecado diariamente. O pecado assedia-me. O pecado chateia-me. Está sempre ali a bater-me à porta. Eu não quero. Ajuda-me. Se não for com a tua ajuda, eu não consigo. Então, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Pastor, mas eu também não peco todos os dias assim. Não é pecado. É mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Veja quando Jesus diz a verdade vos libertará, o que é que os fariseus de consciência toldada, cauterizada, disseram logo? Não precisamos disso. Nunca fomos servos de ninguém, somos filhos de Abraão, somos livres. Como é que depois dirás, seremos livres? Não somos escravos. E Jesus bem disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Só que a resposta religiosa à graça de Deus é uma chatice. E é isto que nós temos que nos guardar. E temos que ter esta consciência. Temos que nos guardar. Quando a gente ouve uma coisa que nos aborrece, a primeira tendência logo é rejeitar. Não rejeite. Ora Deus. Quando dizem uma coisa, de acordo com a palavra que está escrita, e aquilo me faz confusão, ou pelo menos vem contrariar aquilo que eu aprendi durante anos e anos, a minha primeira reação é logo, isto é falso. Não vou ouvir. Nunca mais quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Não contes mais comigo. Não faça isso. Quem sabe, você é que está errado. Eu um dia em Espanha, em Barcelona, entrei por uma calha. Uma calha é uma rua. E de repente eu vou a conduzir e iam todos comigo. E de repente eu assim, estes gajos todos a vir contra mim. Era uma avenida com umas 5 ou 6 faixas. E só eu aqui para lá. Os outros vinham todos para cá. Estes gajos estão malucos. Era eu que estava mal. Meti-me por um sentido proibido. Mas não reparei no sentido. Era uma avenida tão larga que nem vi onde é que estava o sinal, não é? E vou para ali fora. Então ias lá também. Mas houve uma viagem que nós fizemos de ir lá. Não, se não foi nessa, foi noutra. Mas entre para aquela avenida, eu disse, estes gajos estão malucos, pá. A primeira reação foi logo, estes gajos estão malucos. E era a malta, não, tu é que estás mal, pá. O que é que eu fiz? Arrependi-me logo. Mudei de direção, não é?
é isto que acontece com muita gente, muito boa gente boa. Ninguém está a dizer que as pessoas são más. Ninguém está a dizer que as pessoas têm más intenções. Elas não estão habituadas. Não estão habituadas a que mexam com elas, que as tirem daquele rame-rame, daquele ritual, daquela mesmice. Sabe o que é mesmice? É sempre a mesma coisa. E as pessoas não gostam de ser incomodadas, não gostam que lhes tirem a zona de conforto. A zona de conforto é aquilo que as pessoas fazem todos os dias à mesma hora. Se algum dia a faca não está lá no sítio para cortar o pão, ou a manteiga, faltou a manteiga, você já não sabe o que é de fazer à vida. Para tudo e vai ter que ir comprar manteiga, porque senão, como é que você põe manteiga no pão? Porque já está a hábito. Já pôs a água aquecer, já tem o pó cortado, já tem o fiambre e o queijo de parte, mas falta a manteiga, caramba. E há muita gente, quando encontra uma coisa estranha no seu percurso, na sua vida, numa igreja, onde se começa a ensinar a graça de Deus, qual é a reação? Epá, não foi assim que eu aprendi. Epá, isto é estranho. Não contes mais comigo. Não. Como é que eu sei? Aleluia, não vou dizer. Esta é a primeira reação. O que é que nós precisamos? Da tal metanoia. Senhora, isto é assim? Mostra-me. Não estou a dizer que eu não sou perfeito. Só sou perfeito em Cristo, que me criou perfeito. Mas esta perfeição ainda está a ser aperfeiçoada. Mas há coisas que a gente se calhar faz melhor do que os outros. Estamos a fazer melhor. Há situações em que nós já temos uma certa prática, já acertamos com o caminho certo, já é mais fácil para nós. Há outros que têm mais dificuldade. E eu sempre tive este costume de qualquer coisa que me aborreça, qualquer coisa que eu acho estranho, qualquer coisa que aconteça na minha vida que me põe a pensar, eu não desisto, não tomo uma reação alérgica ou reacionária. Quando eu digo reacionária é ter uma reação e às vezes violenta. Não, eu fico a pensar assim, o que é que se passa aqui? Senhor, mostra-me. É uma pergunta que se você fizer a Deus, Deus responde sempre. Senhor, o que é que tu fazes no meu lugar? Mostra-me, dá-me sabedoria. Deus responde sempre. Talvez não responda aquilo que você quer ouvir, mas vai responder aquilo que você precisa de ouvir. Porque às vezes nós não podemos estar a ensinar aquilo que as pessoas querem. Temos que ensinar aquilo que Deus quer e que as pessoas precisam de ouvir. Qual é o problema das doutrinas que nós aprendemos? Foram doutrinas que foram dadas, foram estudadas, programadas para ir ao encontro das pessoas. Cura divina, prosperidade financeira. Nós dizíamos, o homem tem 24 horas por dia, 8 horas passa a comer, 8 horas a dormir e 8 horas a trabalhar. Portanto, trabalho e ganhar dinheiro é a terceira coisa mais importante da nossa vida. Era assim que a gente aprendeu. E isto começa a mexer com a nossa consciência, irmão. Começa a mexer com a nossa consciência que ganhar dinheiro, que o dinheiro, que a prosperidade financeira, que é a terceira coisa mais importante da nossa vida. E eu digo que não é. Segundo a perspectiva de Cristo, não é a perspectiva do Velho Testamento. No Velho Testamento, efetivamente, sinal de bênção de Deus era prosperidade financeira. Daí que Abraão foi riquíssimo, daí que Salomão foi riquíssimo, daí que Jó foi riquíssimo. Mas há outras coisas mais importantes que a prosperidade financeira. E as bênçãos de Abraão em relação às bênçãos de Efésios 1.3 não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isto é, são muito mais ricas as de Efésios 1.3, que são as bênçãos espirituais, que vêm lá descritas do 1 até ao versículo 20 ou 21. Está lá tudo descrito, as bênçãos todas. Adoção, justificação, redenção, predestinação, eleição, adoção. Está tudo. Isso é muito mais importante. Agora, quando nós temos este acidente de percurso de coisas estranhas, temos que ir a Deus. Dobra o joelho, ajoelhe-se diante de Deus, ao pé da cama e dá-me de jeito a ajoelhar ao pé da cama, que assim ponho os braços, né? Não precisava fazer muitas forças nos joelhos. E ora a Deus, baixinho. Às vezes a minha mulher está a dormir e eu oro a Deus, baixinho, ela nem ouve. Não é preciso gritar. Deus é Espírito. Ele ouve bem o que é que vai no seu coração e vê o que vai no seu coração. E peça sabedoria a Deus. E Deus vai lhe mostrar aquilo que Ele quer para a sua vontade, para que você aprenda, para que você mude.
Você é que tem que mudar. Deus nunca muda. Mas nós é que precisamos mudar. Mudar as nossas manias, mudar a nossa maneira de pensar. A tal metanoia, a tal mudança de mentalidade, mudança de consciência, para que nós possamos receber de graça o que foi dado gratuitamente. Eu sei que isto é um pleonasmo, é uma redundância, mas o próprio apóstolo Paulo dizia isso, para que gratuitamente vocês possam receber de graça. É grátis de graça. É 2 vezes. Ora bem, Mateus 3, versículo 2 diz assim, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. Pregando arrependimento. É este arrependimento que nós precisamos ter, que não é só de pecados, é dos pecados também, reconhecermos que somos pecadores. Não é dos pecados, é reconhecermos que somos pecadores. Uma coisa é dizer que somos pecadores, outra coisa é cometer pecados. Existe o pecado, existem os pecados. O pecado é a condição em que o homem se encontra neste momento. Nós nascemos debaixo da condição do pecado, nascemos escravos do pecado, escravos de Satanás. Os pecados são aqueles que depois de nós termos sido perdoados, cometemos, sem ser de propósito, sem ser por rebelião a Deus. Não, toda a gente peca. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas agora que estamos salvos e fomos redimidos gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, também cometemos uns pecados. Coisas que pensamos erradas, atitudes erradas, gestos, comportamentos, palavras. Portanto, os pecados é uma coisa, o pecado é outra. O pecado é a condição que o ser humano está, que não tem outro caminho a não ser Cristo para o redimir. Os pecados são aqueles que, por acidente de percurso, nós cometemos muitas vezes involuntariamente. Mal será que a pessoa conscientemente peque. Isso aí é que é problemático. Então, o reino de Deus começa com arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu agora pedi de aplicar esta palavra grega da metanoia, sim, arrependei-vos, mudam a vossa mentalidade, mudem a vossa mentalidade. E ninguém gosta de receber esta ordem. A nossa carne não gosta. É um fenómeno que o ser humano tem. Quando a pessoa diz, tens de te arrepender. Arrepender de quê? Nós temos que nos arrepender. Todos os dias. Arrepender no sentido de mudar a nossa mentalidade. O que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do nosso entendimento, a metanoia, vai fazer com que você seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Quando uma pessoa resiste à palavra, como quem diz, já não foi assim que eu aprendi, ela não quer ser mais parecida com Cristo. Ela quer ser mais parecida consigo própria. Ela acha que é uma pessoa extraordinária. Ela acha que sabe tudo. Ela acha-se a maior. E quando não é reconhecida, fica empolvorosa. Parece uma víbora. Parece uma cobra. Se não puder morder e espar o veneno. É assim. Porquê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta que lhe deem uma ordem. Arrepende-te. Muita gente não gosta porque nem sabe o que é que significa arrependimento. Se nós levarmos o arrependimento no sentido como eu estou aqui a ensinar, que é mudar a nossa mentalidade, isso é uma exigência que a própria palavra de Deus nos pede. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só é transformado se você mudar a sua mente. E como é que é possível mudar a mente se você não estudar a palavra? Você tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra genuína de Deus. Tem que ouvir o Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo. E esta é uma das razões porque quando se prega o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus provoca sempre reações nas pessoas. As pessoas ficam violentas. É impressionante. Uma das razões é esta. Porque ela é pura. Porque ela só se recebe no coração. E há muita gente no seu coração, a sua consciência está completamente cauterizada, não percebe nada. Para eles é uma afronta. Cristo é uma afronta para muita gente.
Em Lucas 21, se não estou em erro, versículo 38, não, 21, Lucas 2, versículo 31, 30, 31. Já agora, se puderem pôr esse versículo, agradecia. Eu não o tenho aqui, mas lembrei-me dele. Lucas 2, se não for o 20 e o 30, anda para ti, mais para trás ou mais para a frente. Desculpem a minha imprecisão, mas não tinha este versículo aqui programado. Lucas 2, já conseguiram? Está quase. Pode ser o Lucas 2, 28, por exemplo. Sim. É quando a Maria vai com Jesus ao templo, que é bebê, para o apresentar, e o Simeão, o velhote, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, continua, por favor, agora Deus despedes, agora Senhor despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. 30. Pois já os meus olhos viram-te a salvação. 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. O outro, por favor. A luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. 33. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele diziam. 34. E Simeão os abençoou. É isso. E disse a Maria sua mãe, eis que este, está a falar de Jesus, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Quando dizem a mim, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio, é verdade, mas uma das coisas que ele veio foi para ser contraditado. Porque ele entrou num mundo que ninguém o recebeu. Poucos foram os que o receberam. Então, no mundo que não o receberam, ele é contraditado. Jesus, quando é pregado, o Evangelho é pregado, a graça de Deus é pregada, é contraditada, é um sinal. Portanto, quando se insurgem contra uma doutrina que nunca ouviram, ou que se calhar já ouviram, mas nunca deram importância, e se insurgem contra isso, muita gente diz, temos de ter cuidado, temos que andar em amor. Não temos nada que andar em amor. Andar em amor é pregar a verdade. Andar em amor é repreender. Andar em amor é corrigir o que está mal. Posso ouvir uma mãe? Andar em amor não é andar aos beijinhos. Porque se andar a amor fosse andar aos beijinhos, Jesus foi a pessoa mais bruta que eu já vi. Está aqui a tua mãe e os teus irmãos. Minha mãe e irmãos? Mãe e irmãos são aqueles que estão aqui a ouvir a palavra. E despachou-os. Tão fraquinho. Nem uma mãe eu ouvi. Mas é assim. Nós não estamos aqui. Hã? Mãe, mas foi fraquinho. Irmãos, nós não estamos aqui para passar a mão pelo pelo, para amaciar, para pôr paninhos quentes, não. Nós estamos aqui para pregar a palavra, pregar a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se ninguém pregar a palavra, a verdade, como é que as pessoas podem ser libertas? Vão viver toda a vida no engano, no erro. E um dia Jesus vai-lhes perguntar, então, mas eu não ouviste aqui. Não foi assim que eu aprendi. Não, então olha, vai passar para as brasas, vai. Vai lá que é besta. Eu sou bruto, mas ainda há bestas, que é o superlativo. Então, Jesus veio como sinal para ser contraditado. A palavra de Deus, se não for contrariada, é porque ainda não está a ser pregada mesmo na sua pureza, na sua genuidade. Genuína. Pronto. Não é genuína, não é mesmo pura, não é branco no preto. Não é a espada que está ali a cortar. Não, ainda não cortou. E a espada, a palavra de Deus tem que ser uma espada que corta aquelas raízes, as ervas daninhas, que corta a raiz da amargura, que corta a raiz da solidão, a raiz da pobreza, a raiz da religiosidade, destas coisas do judaísmo que se está agora a espalhar pelas igrejas. A palavra tem que ser uma espada que corta isso tudo. E isso vai incomodar muita gente. Mas olha, paciência, temos pena. E que mudou. Está a doer, está. Um beijinho na ferida. Um beijinho no dodói. Vá, uma palmada no rabo e vamos andar para a frente. Criançada, não é? As crianças é assim que se faz. A gente a criança caiu no chão e a mãe dá-lhe um beijinho e tal. A mãe tem a tendência a dizer, eu vou dar aqui um beijinho no dodói. Aquilo não sará nada. Mas funciona. É graças a Deus que eu vejo, é muito isto.
A graça de Deus não evita que eu adoeça, mas a graça de Deus me dá força no hospital, dá-me força no meio da doença, no meio da dor, para eu elevar o meu coração lá acima e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Faz o que tu quiseres. A graça de Deus nos consola, nos dá força, nos dá ânimo, nos faz pensar nas coisas de cima mais do que nas coisas de baixo. Esta é a graça de Deus, irmãos. Mas para a gente chegar aqui e ter esta vontade ou esta espontaneidade de agir pela graça, demora anos a configurar, a reconfigurar a nossa mente, reconfigurar a nossa consciência. O ser humano precisa de acreditar que merece uma coisa. O ser humano quer sentir que trabalhou para aquilo. Não, isto foi de ganho o meu suor. Toda a gente tem orgulho disso. Toda a gente. Esta casa foi o que eu comprei com o meu dinheiro. Este carro, esse foi os meus negócios e tal, que eu fiz e tal. E gabam-se daquilo. Não deixam que ninguém pague nada. Querem pagar eles. E se estão assim, dependentes de alguém, eles vão ter que recompensar aquilo, porque eles não admitem ser agraciados, não admitem receber pela graça. E a graça de Deus provoca isso em nós. A primeira reação é disso: não quero, é barato demais. Mas chega a um ponto que a gente começa a ver que não tem outra saída. Irmão, nós chegamos a um ponto da nossa vida cristã, espiritual, que não temos outra saída senão levantar os braços para o céu e ficar totalmente dependentes de Deus. Porque não há volta a dar. Porque já se esgotaram as nossas hipóteses todas. O ser humano só percebe que está dependente de Deus quando já esgotou todos os seus recursos. Quando já fez tudo o que sabia e não funcionou. Quando já orou não sei quantas horas e não funcionou. Quando já teve 3 horas a expulsar o diabo e ele ainda não saiu. Quando ele já orou, fez a 4ª dimensão, mais a 5ª e a 6ª e ao sábado. Irmãos, eu tive 2 meses de cama. 2 meses de cama sem poder mexer daqui para baixo. Estava completamente dormente por causa de uma hérnia aqui na cervical, na C5. E daqui para baixo estava dormente. E tive 2 meses quase sem andar. Eu estava na cama. Eu orava. Agora imagina, a gente o dia todo na cama, não é? Tinha muito tempo para orar, não é? Eu orava o dia todo, em línguas, orava, horas seguidas a orar. Eu louvava a Deus, fiz músicas nessa altura, músicas de cura, nunca as gravei, nem nunca escrevi a letra, inventava-as, porque eu tenho facilidade nisso, e além disso não era só facilidade, a necessidade era tão grande que as músicas saíam. Fiz tudo, imaginava-me andar a correr, a jogar futebol, a fazer ginástica. Nada. Completamente nada. Até que um amigo meu me apresentou um outro amigo, por acaso era cigano, e uma pessoa fora do normal, desde-me pagar as consultas de tudo, apresentou-me ao médico, para encurtar uma longa história, eu entrei no hospital sobre uma carta de recomendação num dia, fui operado no outro, ao 3º dia saí pelo meu próprio pé. Mas Deus não me curou como eu queria, como eu pensava, com a 4ª dimensão, com o orar em línguas. Orar em línguas, se há pessoa que orou em línguas bastante nesse tempo fui eu. Orei mais de 2 meses em línguas do que você na sua vida toda, se calhar. Não aconteceu nada. Porque eu pensava que Deus se iria manifestar de uma maneira como eu imaginava. Porque eu imaginava, Deus vai aqui, vem um trovão, vem um relâmpago, vai cair em cima de mim e eu vou-me levantar instantaneamente. Chefe, mas não foi. Fui operado, tive aqueles meses todos, aquele tempo todo sem andar, até que houve um homem que meteu a mão no bisturi, fez a operação, até hoje. Eu sou um bocado, além de ser bruto, aproveito para quem me chamou bruto, não, sério, eu sou um bocadinho abrutalhado, eu reconheço, mas aproveito para dizer que além de ser um bocado abrutalhado, também sou maluco. Tenho uma pancada na cabeça. E eu às vezes digo coisas que são estranhas. Sabe que eu hoje tenho uma noção diferente dos dons do Espírito Santo que tinha há uns anos atrás. Os dons do Espírito Santo para mim eram, quando a gente está no reunião, era uma profecia, está aqui uma pessoa a ser curada. E sem dúvida que é. Mas um dom do Espírito Santo também sabe o que é. A mão de um cirurgião que faz uma operação e faz um milagre destes de me pôr a andar. Eu vejo aí um dom do Espírito Santo. E agora?
O Espírito Santo usa-se de quem Ele quer, como Ele quer. O Espírito Santo não está condicionado à nossa maneira de pensar. Por isso é que nós temos que fazer uma metanoia. Expandir a nossa mente, alargar a nossa mente, arrependermos, mudarmos a nossa mentalidade, a nossa consciência, a nossa maneira de ver as coisas. Temos que a mudar, irmão. Temos que abri-la. Porque senão nós não vamos entender a graça de Deus. Não vamos. Mateus 9, versículo 16 e 17. Eu um dia estava a falar, pediram para falar um bocado da graça de Deus numa determinada igreja, e eu só disse isso porque foi mesmo o Espírito Santo que me inspirou para eu dizer estas coisas. E disse, olha, a graça de Deus tem muito a ver, é um exemplo, que quando nós vamos pintar um carro, temos várias maneiras de o pintar. Podemos dar-lhe um banho, mas também podemos decapar toda a tinta velha e tirar as ferrugens até ir à chapa, e depois a partir daí dá-se um primário. Está aí um homem que sabe de bate-chapas, sabe como é que é, não é? Bate-chapas e tinta Robilac. Então dá-se-lhe o primário, e depois de ter o primário, é pintado, já quando o carro estava na chapa. Portanto, não é, para ficar pintado como deve ser, não pode ser pintado em cima de tinta velha. Para não? Não pode. Pode pintar, mas não fica perfeito. Estou a dizer, para ser uma pintura que dure e que dê-se uma garantia que seja perfeita, tem que se decapar de ir à chapa. Os carros modernos hoje em dia é tudo plástico, homem. Então, os carros antigos, aquela chapa forte, tinha que ir à chapa. Bem, nós somos a antiga, pá. Somos ou não somos? Essas modernices, carros de plástico. Eu tenho. Mas nós, a graça de Deus precisa de que nós façamos uma preparação de ir à chapa, raspar a porcaria toda antiga, a tinta antiga, raspar, tirar aquilo que você aprendeu. Estamos a falar de tinta de um carro, eu vou falar a nível de doutrinas e da igreja de ensinamentos. Nós temos que raspar muita coisa que aprendemos, irmão. Não vale de nada, não lhe vai levar a lado nenhum. Vai-lhe fazer confusão na sua cabeça. Porquê? Porque foram coisas ensinadas erradamente. E eu agora não tenho tempo, mas eu podia provar aqui por A mais B coisas que aprendemos completamente erradas. A teoria da prosperidade, o ser rico, não vem em lado nenhum na Bíblia. No Novo Testamento, no Velho vem, mas no Novo, na dispensação da graça com Cristo, não há lá nada em relação à riqueza como nós aprendemos. Nada. Jesus tinha uma má ideia, uma má impressão acerca das riquezas do dinheiro e da gente rica. É só ver como é que ele falava. Não junteis tesouros na terra, em onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde a ferrugem mina. Não, juntar tesouros no céu. Aquele jovem rico foi ter com Jesus e disse, Senhor, mestre, bom mestre. Ele começou logo a dizer, bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus começou logo a dizer-lhe, então, sabes os mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim, amar o pai e a mãe, ou honrar o pai e a mãe, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E ele, nem deixou Jesus acabar, disse, Senhor, mas isto tenho tudo guardado desde a minha mocidade. Em algumas igrejas, sabe o que é que diziam a esta pessoa? Punham-no logo a dar um testemunho. Logo. As pessoas quando aparece alguém que teve um milagre, recebeu um carro, recebeu um emprego novo, vai logo dar testemunho. É logo. Mas sabe o que é que Jesus disse? Não lhe disse, olha, vem cá ao meio-dia para dar o testemunho. Não, disse, filho, vai-te curar. Falta-te uma coisa. E ele disse, o que é, Senhor? Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E ele disse, porreira, era mesmo isso que faltava. Vou já fazer. Não pode mostrar dele. Vende tudo o que tenho, vai ao desbarato. Põe no LX, tira-me as fotografias. E despacha isso, dá aos pobres, dá tudo. Eu vou. Olha, não vais almoçar? Não, vou com Jesus agora. Vou comer pão e peixe. Foi isso que aconteceu? Não. O que é que aconteceu com o jovem? Pesoroso, triste, foi-se embora. E isto fez uma confusão nos discípulos. Está a ver como é que Jesus faz confusão às pessoas? Criou logo uma polémica. Disse, Senhor, quem se salvará?
Quem se salvará? Porque eles eram ricos. Tinham uma empresa pescatória. Pedro, João e Tiago pescavam, ganhavam dinheiro com aquilo. Eram independentes. E agora que seguiram a Jesus, eles deixaram tudo. Já não tinham emprego, já não tinham negócio para lhes dar o dinheirinho. Estavam dependentes de quem? De Jesus, das coisas que iam acontecendo no caminho com Jesus. E ficaram aflitos. Senhor, quem se salvará? E Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, que era uma porta em Jerusalém, onde os camelos... Eu estou-me a baixar, mas eu não sou camelo. Eu só estou a fazer o gesto que o camelo fazia. Eles tinham que fazer assim, mas salvo seja, lá há camelo. Tinham que fazer assim para passar debaixo da porta. E era difícil de entrar, quase que não conseguiam passar. E Jesus diz, mais fácil é um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram aflitos. Então quem se salvará? Foi daí que ele disse, olha, todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto aqui nesta vida e na vida eterna, e no futuro, a vida eterna. Portanto, quando se fala de dinheiro, Jesus tinha uma má impressão terrível. Ele dizia, não podeis servir a Deus a dois senhores. Ou servem a Deus, ou servem um e desprezam o outro, ou amam um e odeiam o outro, ou então nada feito. O que é que Jesus estava a dizer? Deus e Mamon, as riquezas. Não podeis servir os dois. Portanto, quando se falava de riquezas, Jesus até dizia que as riquezas podiam se transformar num demónio que subjuga. E é. Ele transforma-se num demónio, numa divindade para muita gente. Há muita gente que obedece à avareza, obedece à riqueza, obedece ao dinheiro. Mais do que a Deus. É o Deus deste século. É aquilo que manda o mundo inteiro, o mundo comercial, as trocas e baldrocas, a justiça meritória, aquela do trabalhar e ganhar e merecer, está tudo envolvido neste mundo secular. E Jesus, quando se falava de dinheiro, Jesus, ele estava sempre a dizer, olha, todo aquele que vier após mim não deixar tudo para me servir, não é digno de mim. Todo aquele que lançar a mão do arado e olhar para trás, não é digno de mim. Vocês querem me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, o filho do homem não tem de inclinar a cabeça. Epá, quem é que quer servir um Deus assim? Quem é que quer servir um Deus que não promete nada a não ser o pão nosso de cada dia? Agora, você diz-me assim, não, mas Deus promete-nos abençoar, enriquecer. Pois, na doutrina que você e eu aprendemos. Porque está escrito, vem logo um versículo, que Jesus fez pobre para que nós enriquecêssemos. Está a ver? Está aqui escrito. E diz, o que é que isso tem a ver com riqueza material? É só ler o contexto da carta e ir ver o que é que está escrito nesse capítulo e ver que não tem nada a ver com enriquecer de dinheiro. Ele até diz, enriquecer na generosidade. É quando você dá, que é generoso, é que fica rico. Você só é rico se der. Se não der, você é um miserável, é um pobre tanas, não dá nada a ninguém, é avarento. Um avarento não é rico. Ele pode ter 10 milhões no banco, mas se ele não pegar naquele dinheiro e não compartilhar com os outros, não fizer alguma coisa por alguém, ele é miserável. A igreja da Laodiceia, Jesus repreende esta igreja e diz-lhes, vocês pensam que são ricos, mas são miseráveis, cegos, nus, não prestam para nada, completamente fora da graça. E eram ricos. Ricos porque tinham muito dinheiro, só que eram pobres que não davam nada a ninguém. Eu estou aqui a gastar tempo porque a minha intenção é que isto crie em vós um desejo de mudar a nossa mentalidade, de haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência para abraçarem a graça de Deus sem condições, sem reservas. A graça de Deus é para ser abraçada sem reservas, sem mas, nem ses, não há se, é graça, é graça. Está bem? Para que não haja dúvida em vocês, para que não haja cinzentos, para que não haja hesitações. Não. Foi Jesus que disse. Vamos embora, vamos para a frente. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-lhe maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Antes, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim se conservam. E assim ambos se conservam.
eu até pus aquelas bonecos ali, aquele monstro não tem nada a ver, aquele monstro era as doutrinas velhas. Agora Deus quer pôr o vinho num odre novo. Aquele monstro é o monstro da prosperidade, é o Mamon, aquele é Mamon, nunca tinha visto Mamon, olha, está ali. O que é que Jesus está aqui a dizer? Está-nos a falar de duas dispensações importantes na história da humanidade. A lei e a graça. As coisas velhas e as coisas novas. As coisas que se praticaram durante milhares de anos e as coisas que se praticam há 2022 anos. Com mais consciência, porque já se praticavam, mas com mais consciência há 2022 anos. As coisas de Deus novas da graça têm que ser postas, têm que ser recebidas num lugar onde o coração não deteriore, não estrague esse vinho novo. Estamos a falar do nosso coração, da nossa consciência, da maneira como nós recebemos estes ensinamentos e estas doutrinas. Porque se nós vamos misturar com as coisas velhas, o que é que dá? Rompe-se o odre, rompe-se o reservatório. Pum! Não aguentou, porque o vinho novo fermenta. O vinho velho já está fermentado, mas o vinho novo, como é novo, está com sangue na guerra, fermenta e incha. E quando incha, se o odre não for de uma pele boa, nova, não aguenta. É assim, a graça de Deus precisa de ser colocada num lugar onde ela se sinta bem, onde seja bem recebida e onde não se misture com as coisas velhas e antigas. E todos nós, que eu saiba, aprendemos coisas velhas e obsoletas. Todos nós. Todos nós entramos por esse caminho, foi o nosso princípio. E não tem mal, irmãos, não tem mal começar com estas coisas. O que tem mal é permanecer delas ao fim de uns anos. O mal é as pessoas não crescerem. O mal é as pessoas não porem em causa, não pensarem, não usarem a sua mente para pensar, não renovarem o seu entendimento. O mal é as pessoas acomodarem-se aos rituais, às doutrinas, às lenga-lengas, às coisas todas feitas da mesma maneira. Quando o pastor quer fazer uma coisa que não é de acordo com aquilo que os outros aprenderam, é uma chatice. Ele que diga. Eu, é a mesma coisa. Qualquer um de nós pode testemunhar acerca disso. Mas não foi assim que aprendi. Nós temos que fazer assim. Porque assim é que dava frutos. Dava frutos, mas já não dá mais. Há coisas velhas que deram frutos, deram resultados, hoje já não dão mais. Então, mas a palavra diz que Deus não muda. Deus não muda, a gente tem que mudar, homem. Deus não muda. Se a gente não tivesse que mudar, se a gente não tivéssemos que fazer alterações na nossa vida, ainda hoje se adorava a serpente na haste de bronze que Moisés colocou no deserto para salvar aqueles que eram mordidos pelas serpentes ardentes. Ainda hoje se adorava isso. Porque aquela haste, que ainda hoje é o símbolo das farmácias, que Deus mandou fazer a Moisés para curar aqueles que olhassem para ela, aqueles que foram mordidos pelas serpentes ardentes no deserto, e isso foi guardado no templo e criou-se uma religião. Ainda no outro dia, até a sala estava-me a dizer e já me esqueci outra vez do nome. Neustan. Até parece uma marca uma marca de panelas. Neustan. São térmicas, são. Não percebi. Não. 750 anos, pois. 750 anos a adorarem aquilo. Exato. Já era um Deus. Era um ídolo. E o que é que Deus mandou fazer? Mandou tirar aquilo. Se Deus fosse uma pessoa que ficasse para sempre com as tradições e com as coisas velhas, não tinha mandado tirar aquilo. Mas mandou tirar porquê? Porque o povo já estava cego. Já estava toldado. A consciência dele já estava toldada. E a mesma coisa se passa hoje, meu irmão. Hoje não temos a Neustan, mas temos o Mamon, temos as riquezas, temos o conforto, temos as coisas agradáveis desta vida, que a gente anseia por elas. Alguns roubam milhões e milhões e milhões, e banqueiros, e agora vimos uma série de ministros e banqueiros a roubar, a deixar as pessoas na penúria.
e a roubarem só para eles terem aqueles milhões para poderem usufruir das benesses deste mundo, para poderem comprar carros de 3 e 4 e 5 milhões, para terem um iate, para irem de férias quando eles querem, para comprar uma casa nos condomínios fechados e não sei o quê, de milhões. Porque a tentação de ter as coisas, de querer, da ganância, é tão grande que as pessoas fazem isto, roubam, matam, esfolam por causa disso. Em Cristo é totalmente diferente. Agora diga-me lá se não tem que haver um arrependimento para nós mudarmos. Diga-me lá. Ou você acha que não tem nada em si para mudar? Há de si. Há de si que você diga, não tem nada para mudar. Livres? Somos filhos de Abraão. Como é que diz depois seremos livres? Nunca fomos escravos de ninguém. O orgulho, a presunção de muita gente na altura de Jesus, levava Jesus a sair, a passar-se da marmita, ou dos carretos, ou virar a boneca. Jesus virou a boneca muitas vezes, mais do que aquelas que você imagina, com esta gente. E o apóstolo Paulo é a mesma coisa. A guerra do apóstolo Paulo, olha o Gálatas, como é que aparece logo? Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vocês começaram na graça e agora passaram para a lei. Estavam na lei, passaram para a graça. Da graça passaram outra vez para a lei, andaram de cavalo para burro. Vocês não sabem quem se mete debaixo da lei que mete-se debaixo de maldição? E anulam a graça de Deus, anulam o sacrifício de Jesus. Porque tudo o que Jesus fez, meu irmão, foi pela graça. E não há outra salvação a não ser em Cristo. Ora, anulando a graça de Deus, anula-se o sacrifício de Cristo, não há salvação. Não há salvação para esses que rejeitam. Não há outra maneira, meu irmão. Não há outro caminho, não há outra alternativa, a não ser a graça de Deus, a total dependência de Deus, a total submissão a Deus. Não há outro caminho, meu irmão. É você depender dele completamente. Completamente. Mas a gente tem que fazer qualquer coisa para merecer. Não tem. Se alguém lhe meter na cabeça, ou já lhe meteram na cabeça, que você tem que fazer alguma coisa para atingir um determinado fim, esqueça. Isso é falso. Isso é falso. Mas, repara, muita gente gosta de ser enganada. E é aqui que muitos falsos profetas e pastores e apóstolos, e seja o que for, aproveitam-se disso para acomodar as pessoas. Por isso é que eles dizem, se alguns pastores que eu conheço me ouvissem aqui a pregar, eles diziam assim, tens toda a razão, isso está escrito, é mesmo verdade, só que isso não enche a igreja. Não enche a igreja, não satisfaz os irmãos. Eles querem demónios a serem expulsos, querem ver milagres, querem ver pernas a crescer e sei lá mais o que a crescer. Querem ver isso. Querem um emprego novo, querem um carro novo, querem melhorar a vida, eles querem ser felizes. Mas a Bíblia não diz que Jesus veio à terra para você ser feliz. Ele veio à terra para você ser salvo, ser perdoado, para você se arrepender e entrar no reino de Deus pela sua chamada. Ele veio a esta terra para lhe dar esta graça e você crê nela, porque pela graça sereis salvos. E não vem de vós, isto vem de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, ninguém tem participação na salvação, ninguém. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Pastor, mas eu orei para um fulano tal e orei aquela oração de receber Jesus e ele recebeu Jesus. Tudo bem. Não está em causa. Agora eu pergunto, você tem a certeza que ele está salvo? Quem é que sabe? Não, porque ele recebeu Jesus. Não, irmão. Não é uma oração que salva a pessoa. Ou Deus determinou salvá-lo, ou então não está salvo. E você pensa que ele está salvo. Há muita gente na igreja que pensa que está salvo e não está. Muita gente que está na igreja perdida. Eu ensinei aquela parábola, lembra-se da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida? É isso que se passa hoje em dia. Há muita gente que está perdida lá fora, lá no mundo. E é verdade. Mas há muita gente perdida cá dentro, nas igrejas. A dracma perdida é isso que fala. A dracma estava perdida, não tinha consciência que estava perdida, porque é uma coisa, é um objeto. E estava perdida onde? Na rua? Não, estava dentro de casa. E isso fala de muita gente que está dentro de casa, pensa que a igreja é que salva, pensa que o ir à igreja é que salva, pensa que tem que fazer uma série de coisas, pertencer fazer as correntes de oração, estar não sei quantos dias e fazer isto e fazer aquilo. Está tão longe da verdade como o Oriente do Ocidente. Você ou recebe pela graça, ou então não tem direito a nada.
porque você não merece nada. A graça efetivamente é um favor não merecido. Mas também é uma autodeterminação de Deus de abençoar quem Ele quer, de agraciar quem Ele quer, de endurecer quem Ele quer, de ter misericórdia de quem Ele quer. Ele tem misericórdia e compaixão de quem Ele quer. E endurece o coração de quem Ele quer. Ponto final, parágrafo. Quando a gente canta, és Senhor, mas eu não acho bem que tenhas feito vasos para a destruição. A gente não acha bem. Há um sentimento, parece que de injustiça. Mas não é. Porque o que é justiça? É dar, proporcionar a alguém aquilo que ela merece. Não é? Um juiz no tribunal é justo quando quê? Quando dá os direitos, quando guarda ou quando defende os direitos que uma pessoa tem e quando pune ou cria sanções para aqueles que prevaricaram, que cometeram uma injustiça, cometeram uma irregularidade. Então ele só é justo quando castiga os maus e recompensa os bons, certo? Não é assim? Então eu pergunto, Deus não é o justo juiz? Agora eu pergunto, quem é que merece ser salvo? O que é que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Então não há um justo nenhum sequer. O que é que as pessoas merecem? Todas ir parar ao fundo do inferno. Todas. Só que Deus, naquele grupo que ia tudo a caminho do inferno, como eu e você, Deus chamou-nos. A chamada, eu não tive a ver o termo chamada, já não me lembro qual é o termo em grego, a minha especialidade não é grego, às vezes vejo-me grego para ver isso, mas a palavra chamada do grego significa chamar em alta voz, clamar em alta voz. Sabe qual é a figura, qual é o cenário? É nós todos íamos a caminho da perdição, todos a caminho do precipício, todos a caminho do inferno, todos virados para ali de costas para Deus. E Deus, na sua autodeterminação, virou-se não, ele está virado para o sítio certo, as pessoas é que estão viradas de costas para ele. Mas Deus, a ver as pessoas a perderem-se, de repente chama, Zé! Eu olho para trás logo, o que é isto? Vou chamar. João! Ninja! Carla! Maria! Aline! E você virou-se para trás e bem, o que é isto? E esta chamada chamou você acordou daquela letargia, sabe que é a letargia, aquele sono da morte. A pessoa é aquele ramo que as pessoas estão habituadas, levantam-se de manhã para o trabalho, trabalha para casa, trabalho, casa. Ao fim de semana vão dar o passeio dos tristes, não é dos alegres, é dos tristes. E vivem neste ramo e a vida é sempre a mesma coisa. E nós estávamos no meio desta porcaria, desta lama, enterrados até ao pescoço. Já nem dávamos conta que estávamos lá. Vivíamos assim com uma desnaturalidade. Pensávamos que eram umas grandes pessoas. E quando aquela voz soou e nos chamou, acordou-nos, sim, o que é isto? A gente acordou. Depois de nós acordarmos, Deus colocou em nós um arrependimento. Foi aquilo que quando você olhou para trás e viu o que é que andava a fazer e quando viu o sacrifício de Cristo na cruz, chorou se calhar. Chorou amargamente, chorou mesmo assim, pá, o que é que eu fiz para quando tu deste a vida por mim? Nunca ninguém fez isto por mim. E a gente chorou, baberrão em todo tamanho. O arrependimento de Deus é em nós. E a seguir ao arrependimento foi o quê? A fé. Deus colocou-nos a fé em nós para a gente acreditar. De repente, você da família foi o único que acreditou se calhar. Na minha família foi o único. Os outros vieram depois, mas o primeiro fui eu. Toda a gente me gozou, puseram a polícia atrás de mim, fizeram queixa que eu estava maluco, puseram psiquiatras a perseguir-me para ver se... Porque eu não dizia coisa com coisa, só dizia aleluia, glória a Deus. E falava de Jesus do torto e direito. E orava em línguas. Eu estava maluco. E esta chamada foi feita por Deus. Foi Deus que nos chamou. Fez tudo. E nós que íamos a caminho do inferno, de repente, voltámos para trás, como aqueles leprosos, lembram-se? Que os 10 foram curados e só um é que voltou para trás. Esta é a história da nossa vida, meu irmão.
É milhares a caminhar ao contrário e nós a voltarmos para trás e ninguém nos entende, ninguém nos percebe. E quando a gente depois quer ensinar aos outros, pá, isso é falso, não foi assim que eu perdi. Não, ninguém aceita. Isso, e é um sintoma grave quando as pessoas não aceitam. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguem. Aquele que é ovelha de Cristo, ouve a voz de Cristo, ouve a palavra de Deus, é irresistível, meu irmão. Você anda seca e meca e vai atrás de Jesus. Dê lá por onde der, custa o custar, doa a quem doer. Você vai atrás de Jesus. Mas há outros que já não fazem isso. E é aqui que se vê a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Aqueles que amam a Deus e os que não amam. Aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Só Deus é que os vai separar. Mas Ele começa a separá-los pela palavra, meu irmão. Quando a palavra é pregada, começa logo a separá-los. Começa logo a haver reações. Como houve com Jesus e os fariseus. Ele disse, vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem-me e seguem-me. Mas vocês não são minhas ovelhas. Vocês são filhos do diabo. Jesus tinha autoridade para dizer isto, não é? Mais do que qualquer um de nós, não é? Nós só sabemos pelos efeitos, mas só que Jesus já sabe quem é e quem não é. Mas é mau sinal rejeitar a palavra de Deus. Muito mau sinal. É muito complicado. Eu não queria estar na pele de uma pessoa que rejeita assim a palavra veementemente. Não queria. Dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E parece que ainda não ensina nada acerca da graça, mas eu penso que este é o decapar da tinta velha, o decapar das coisas velhas que a gente aprendeu para existir a tal metanoia, que depois pode proporcionar a você receber o vinho novo num odre que não vai arrebentar pela força do vinho, pela força da graça. Porque a graça tem um poder tremendo. A graça de Deus, muita gente vê a graça de Deus como uma liberdade e agora posso viver como eu quero. Não, é o contrário, meu irmão. A graça de Deus dá-nos uma responsabilidade tremenda. Mas ao mesmo tempo que nos dá a responsabilidade, também nos proporciona o poder, o meio, os recursos para a gente conseguir fazer aquilo que para muitos é impossível. Mas para nós é possível, porque já não é em nós, não é na nossa força. É na graça de Deus, é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ouvimos a palavra, o que é que Ele fez em nós? Selou-nos como garantia e tornou-se o nosso penhor, o penhor da nossa redenção. Isto é, Deus colocou em nós o Espírito Santo para garantir que quando Ele nos vier buscar, nós vamos com Ele. Glória a Deus. Daí que a nossa salvação ninguém nos pode tirar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando uma pessoa está salva, foi predestinada, ninguém pode tirar a salvação. Nem você, porque não depende de si. Se dependesse de si, você podia perder aquilo que é seu. Mas isto não é seu, nem veio por si. Veio pela graça de Deus, veio pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo. E você não mexeu nem uma palha para isto acontecer. Você só, se você for como eu e muitos, só tem uma palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu peço um palermo meu. Eu oro sempre da mesma maneira. Senhor, obrigado, obrigado, não sei dizer mais nada. Não sei dizer mais nada. A não ser fechar os olhos e dizer, Senhor, até faz assim mesmo. E Deus deve perceber lá dentro de mim, perceber, este tipo não está a dizer nada, mas também não precisa. Aquele já disse tudo. Mas estão a entender, irmãos? Isto está a entrar dentro do vosso coração. Está a fazer algum efeito, está-vos a despertar para alguma coisa, está a criar em vocês desejos. Nem os nossos próprios desejos são nossos. Nem os nossos desejos, irmão. O nosso desejo pode ser condicionado pelo amor e pela graça de Deus. Se nós não abraçarmos esta graça, os nossos desejos começam a ser perversos. Nós começamos sempre a querer aquilo que não devemos. Mas pela graça começamos a desejar as coisas boas de Deus. Porque é Deus em nós, a operar no nosso querer, no nosso efetuar, na nossa vontade própria. Nós temos livre-arbítrio. Não tem, irmão. O livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi depravado. Existe um termo que é depravação total. Todo o ser humano, diz a Bíblia, lá em Romanos 3, está lá tudo a dizer o que é que você e a toda a humanidade é. Não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça bem, todos juntos se transformaram, foram feitos inúteis. Não há um justo nem um sequer. Este é o estado atual da humanidade. Crentes ou não crentes, todos nós viemos daqui. Não há ninguém que faça bem, todos
se desviaram, todos. Não foi um, foram todos que se desviaram. Então, nós não temos a capacidade de escolher o ideal, o melhor. Isto não tem nada a ver com o agente arbitrário. Isto é, eu posso escolher a camisa que vou vestir. Hoje fui ao guarda-vestidos e escolhi aquela camisa. Tive que escolher outra, mas escolhi. Tive o livre-arbítrio de escolher a camisa que vou vestir. O casaco que vou vestir, os sapatos que vou calçar. Aí, nós somos agentes arbitrários, nós podemos escolher. Agora, em relação à salvação, em relação às coisas de Deus, você não tem escolha porque não você escolheu. Não foram vocês que escolheram, disse Jesus em João 15, mas eu vos escolhi a vós. Não foram vocês que me seguiram, eu é que vos chamei para vocês virem atrás de mim. Não foram vocês que mereceram a salvação, eu vos salvei pela graça. Vocês estavam mortos, mas eu vos dei vida. Vocês estavam completamente mortos, mas eu vos vivifiquei e ressuscitei juntamente com Cristo. Fui eu que vos sentei à mão direita do Pai, fui eu que os elegi, fui eu que os predestinei antes da fundação do mundo, fui eu que os chamei, fui eu que os predestinei, justifiquei e glorifiquei. É Deus que faz tudo. E o ser humano, só no momento em que diz, Senhor, eu senti não sou nada, é quando ele está no sítio certo. É quando ele chegou à conclusão certa. Nem é preciso ser um grande doutor para andar com Deus. É só preciso você reconhecer que não é nada e que Ele é tudo em si. Até pode-se habilitar a um arrebatamento prematuro, como ao Enoque. O Enoque foi arrebatado para Deus, diz a Bíblia, porque deu testemunho de que andava com Deus. Grande coisa, não é? Andar com Deus. Se você disser, eu abri uma igreja, tenho 500 pessoas, 1000 pessoas, todas as semanas se convertem 100, 200 pessoas, eu tenho património, comprei aquilo, tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma conta bancária, tenho um negócio próspero, tenho isto, tenho aquilo. Agora, se alguém disser isto, é logo convidado para dar testemunho na igreja. E sentar logo na primeira fila, olha o dízimo que ele dá. Mas se alguém chegar ao pé do pastor e dizer, pastor, então irmão, qual é o seu negócio? Pastor, ando com Deus. É andar com Deus. Este gajo é maluco. Este gajo não está. Olha, este gajo quer ir para o louvor, não está aprovado. Quer tocar piano? Não. Este tipo quer ser presbítero, quer ser diácono, quer ser pastor? És muito bom para comer. Não. Ninguém é bem-vindo numa igreja onde se prega aquelas doutrinas que a gente conhece. Se ele vai dizer que só anda com Deus, não chega. Vive pela graça, pastor. Não chega. Temos pena. E são rejeitados. Rejeitaram a Cristo, não vão rejeitar a si. Rejeita. Não é o discípulo maior que o mestre. Disse Jesus, se a mim me perseguiram, quanto mais perseguiram a vocês. Se eu sou acusado, se eu sou vituperado, vocês também vão ser. Mas bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, maltratados por amor de mim e do Evangelho. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e fizerem toda a maldade contra vocês por causa de mim e da minha palavra. E esta? Ainda quer seguir Jesus? A graça de Deus, olha, põe-nos a nós a pensar, põe-nos a nós a decidir, põe-nos a nós a tomar uma ação determinante na nossa vida, meu irmão. A graça de Deus não é estática. Não é eu estar aqui a pregar e vocês só abanar a cabeça e bem. Não, vocês têm que fazer decisões de fundo no vosso coração, na vossa vida, na vossa mente, no vosso comportamento. A graça de Deus vai colocá-los numa posição que vocês não têm outra hipótese. Ou é assim, ou é sopas. E Jesus diz, escolhe o sim. Tens a morte e a vida. Não é o que Jesus diz? Que Deus diz lá em Deuteronômio 30. Diz lá. É isso que eu vos ponho a morte e a vida. Tomo os céus e a terra como testemunhos contra vós, que vos tenho proposto a morte e a vida. Escolham vida para que vivam. Deus põe-nos, coloca-nos numa bifurcação. Ou vais para ali ou vais para aqui. Alguns ele tem que aceitar, como eu, assumo isto aqui publicamente. Eu tive que levar açoites duros, muito duros, para eu chegar à bifurcação a dizer, não, eu te quero ir para ali, pois olha o meu. Já nem é por me doer, já é mesmo uma questão de amor e já é uma questão de compreender a Deus e perceber que Deus que eu
fui injusto para com Deus durante muitos anos e fiz coisas que não devia, ofendi a Deus com muita força. Eu não quero fazer mais isso. Não quero. Chorei muito quando percebi que aquilo que eu estava a passar não era uma injustiça, era um castigo, era um açoite que eu estava a receber. E eu aceitei. Disse, Senhor, eu aceito todos os açoites que me deres e mais alguns, porque não me deixes fugir. Não abras a mão, não me deixes ir para onde tu não queres. Não me permitas que eu me perca. Não agarra-me a mão com força, mesmo que me doa, eu quero ir para onde tu queres. É muito duro, irmão, muito duro. Muito duro. Mas no fim traz um fruto pacífico de justiça. No fim traz uma satisfação. No fim traz um grande amor. Traz uma vontade muito grande de agradar o Pai. E traz uma grande vontade de ver os outros a caminhar por este caminho. E é uma tristeza para nós, é muito duro para nós ver os outros a rejeitarem e a fechar os olhos e a virarem a cara. E é muito duro para nós, é muito difícil. O apóstolo Paulo, quando se tratou com os Gálatas lá em Gálatas, né? Ele dizia, eu sofredores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque quem ama a Deus, não quer ver ninguém enganado, perdido, ou rejeitar a palavra de Deus, porque é uma coisa impensável, meu irmão. Rejeitar a palavra de Deus. Envergonhar-nos de Jesus. O que é que ele disse? Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Não é? Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, meu irmão. Não há nada que substitua as promessas espirituais, não é as bênçãos de Abraão, do lugar onde a gente põe a mão e o pé. Isso não são tretas, são verdade, mas nós não vivemos só para isso. Nós temos a vida eterna, somos parte de uma família, temos o sangue de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Fazemos parte das famílias abençoadas que Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis 12. É muito mais importante que tudo o resto, meu irmão. Amém? E no século futuro a vida eterna. Eu quero lá saber das casas, dos carros, eu quero andar com Deus. Mas se andar com Deus para muita gente é pouco, não chega. As pessoas precisam fazer qualquer coisa, esfalfarem-se, mostrarem trabalho, mostrarem frutos, mostrarem resultados, alvos atingidos e coisas dessas que nós aprendemos e que é um erro muito grande e grave que nos leva a nós a fazer de Deus não o Deus, não um fim, mas um meio para atingir um fim. Quando as pessoas fazem de Deus um meio para atingir um fim, estão a pôr Deus, sabe como? Exatamente como a senhora de Fátima. Como a Eustã, como a serpente de Eustã. Estão a fazer de Deus um ídolo. E Deus não é um ídolo. Deus em si é um fim. Quer dizer, a minha finalidade é Deus. Eu cheguei aqui, está aqui Deus, não quer mais nada. Agora, muita gente o que é que faz? Estou aqui, cheguei a Deus. Agora, quando eu cheguei a Deus, agora quero um carro novo, quero uma casa, vou fazer de Deus um meio para atingir os fins que eu quero. Estão a entender? É assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente aprendeu e fizemos. Ensinei muita gente assim, fiz muitos seminários assim. Por toda a parte do mundo, muitos países do mundo. Ensinei isso para as pessoas. Fui um arauto destas doutrinas que hoje eu sei que estão erradas. E fui um arauto, um atalaia, uma sentinela em relação no castelo onde eu vivia, onde eu estava e trabalhava. Fui uma sentinela, um atalaia, um arauto. Fui um profeta, um falso profeta também. Já me arrependi. Podem me chamar o maluco, podem me chamar o barudo, podem me chamar tudo e mais alguma coisa. Não me chamei a pai e mãe. Nem me peçam dinheiro. Isto é uma brincadeira, não é? Mas podem me chamar tudo o que quiser. Não quero saber. Chamaram a Jesus pior. Chamaram a ele que estava possuído por Belzebu e tinha demónios e era não sei o quê. Então, se disseram isso com Jesus, vão dizer isso de si de mim. Quando você pregar o Evangelho puro, verdadeiro, a graça de Deus, você vai ver o que se vai levantar contra si. Você vai ver. A sua vida deixou de ser monótona. De repente você já tem que ter alguma coisa com que se entreter. É assim. Bem, vamos orar? Querem ficar de pé? É melhor para não ficar quadrados, com o rabo quadrado.
Oh Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Ela é uma espada, Senhor. Ela efetivamente nos coloca numa posição de escolha, numa posição de decisão. Ela nos põe numa posição de total dependência de Ti, Senhor. Ela nos mostra, Senhor, é um espelho autêntico que nos desnuda completamente e nós vemos aquilo que somos tal e qual diante da Tua palavra. Não há máscaras, não há fingimentos, não há hipocrisia diante da Tua palavra. Não há criatura alguma escondida ou encoberta diante da Tua palavra, porque a Tua palavra tu descobres, Senhor. Tudo manifesta. Não há nada que esteja escondido que não haja que ser manifesto, Senhor. E é a Tua palavra que provoca isso, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra santa, pura e agradável. Obrigado por esta transição que Tu nos estás a trabalhar e a ajudar a fazer das coisas antigas para estas coisas novas da graça de Deus que Tu queres que a gente abrace, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos entendimento, sabedoria, inteligência espiritual. Faz-nos ver o invisível. Faz-nos crer no impossível, Senhor. Faz-nos ver as coisas que estavam ocultas em mistério. Mas revela-nos a nós, Senhor. Mostra, ilumina-nos, Senhor, para as revelações que já foram dadas, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Das coisas que foram escritas pelos profetas, das coisas que foram ensinadas pelos apóstolos, pelas coisas que foram ensinadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh Pai, obrigado. É ao Teu Filho amado que nós vamos ouvir e dar atenção e pensar e meditar e refletir para que a nossa consciência seja transformada, para que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento e desta forma nós iremos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, para as nossas vidas, para a Tua Igreja, para tudo o que nos rodeia, Senhor. Nós estamos atentos a tudo o que se passa à nossa volta. Estamos com muita atenção a ver o desenrolar da história, Senhor, até que Cristo nos venha buscar e se cumpra de uma vez por todas as Tuas promessas. Então será cumprida as promessas na íntegra. O pelas Tuas pisaduras será cumprido na íntegra quando nós recebemos um corpo completamente livre do pecado, livre da mortalidade, livre da corrupção. Aí será cumprida essa palavra que foi prometida, mas que ainda não foi totalmente realizada, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos a perseverar até ao fim. Ajuda-nos a nós nos mantermos neste caminho, nesta nossa fé, que esta fé ajude-nos a conservar a alma. Não é fé para ir buscar coisas, não é fé para ir ao mundo espiritual buscar bênçãos, não é nada disso. É uma fé para nos conservar no caminho de Deus, sem esmorecer, com uma esperança viva, Senhor, da vida eterna, da ressurreição dos mortos, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. É isso que eu peço para esta igreja, para todos os meus irmãos, peço para mim, para a minha família, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. E que nós sejamos cada vez mais unidos, não por andarmos em casa uns dos outros, não por andarmos aos beijinhos, aos braços e a tomar café com este e com aquele. Não, Senhor, mas unidos na Tua palavra, unidos na verdade, sejamos só de um parecer, tenhamos só uma consciência coletiva de pertencermos a Ti, Senhor, de sermos Teus, estarmos nas Tuas mãos, da qual ninguém nos vai arrebatar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos uma massa, somos um contigo, uns com os outros. Estamos debaixo do sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça porque nós temos comunhão uns com os outros, Senhor. Continua a guiar esta igreja até que Tu a venhas buscar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, porque se há coisas, Senhor, que são urgentes e necessárias, imperativas, é que Tu sejas sempre aquele que sejas glorificado em tudo aquilo que fizeste por nós, na nossa vida, no nosso falar, no nosso andar, no nosso pensar, no nosso comportamento, no nosso sentir, em tudo onde nós andamos e fazemos e pensamos e falamos, Senhor. Que Tu sejas glorificado em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Mais uma vez, toda a honra e toda a glória é para Ti. Amém. Amém. Glória a Deus.